eu estava querendo fazer uma palestra com os irmãos a respeito de como a gente passa a nossa fé para as próximas gerações, de qual o tamanho da nossa responsabilidade de ensinarmos o caminho de fé e o caminho da verdade, da revelação do Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício redentor para nossos filhos, nossos netos, alguns já com bisnetos, né? Eu espero que os irmãos pensem assim, mas eu já não tenho mais responsabilidade sobre isso. Não, o Senhor Deus coloca a responsabilidade sobre os irmãos de passarem adiante. Alguns podem dizer assim, mas eu não tenho filho, mas tem filhos espirituais. Tem filhos espirituais que precisam da sua adoção para que se torne uma geração firme, santa e agradável diante do Senhor. Nós vivenciamos isso aqui, irmãos, e muitos falam assim, a igreja é maravilhosa. Mas isso não foi construído de uma hora para outra. Eu costumo falar que a gente bebe da água do poço cavado lá atrás. E que esse poço, e se esse poço não fosse cavado lá atrás, nós não teríamos água para beber. Porque tem muita água contaminada hoje em dia. Não é? Então nós bebemos de uma água segura, límpida, porque lá atrás a geração passada cavou esse poço para a gente e se esforçou e trabalhou para que pudéssemos hoje ser uma igreja de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Pergunto, vamos terminar por aqui? Algum irmão pode falar assim, mas o Senhor Jesus Cristo já está voltando, graças a Deus por isso. Maranata, que isso aconteça logo, porque a gente está vivendo tempos difíceis, né? Que isso se abrevie e realmente o Senhor volte logo. Agora não me venha querer marcar data para o Senhor Jesus Cristo voltar. Isso é heresia. Já aconteceu no passado e muitos já caíram com essa tentativa. O Senhor Jesus Cristo não deu brecha para a gente marcar data em relação a isso, muito pelo contrário. Ele falou que esse dia, o conhecimento desse dia pertence só ao Pai. Então, irmãos, enquanto é dia, trabalhemos para que as próximas gerações conheçam o Senhor como o seu único e suficiente Salvador. Mas o que eu tenho observado, isso é verdade, é que muitos estão trabalhando para que seus filhos caiam. Em vez de eu observar esforços de famílias para que seus filhos, seus netos sejam preservados e conheçam perfeitamente o caminho do Senhor e permaneçam nele, muitos estão trabalhando para a queda dos seus filhos. E muito disso ocorre por causa da influência da sociedade sobre nós, que é uma sociedade permissiva. Eu costumo falar para os irmãos o seguinte, olha, me traz o problema no início. Eu agradeço a misericórdia dos irmãos sobre a minha vida, sinceramente eu agradeço. E muitos irmãos falam assim, pastor, eu não quero lhe perturbar. Irmãos, me perturbem. Me perturbem. Mas me perturbem no início do problema. Não deixe o problema se desenvolver. E aí não trata o problema, depois lá na frente, vem para o pastor trazer uma coisa que é praticamente impossível de se resolver. Porque a coisa já se deteriorou de uma forma que não tem como mais. A gente pode até se arrepender diante do Senhor, voltar atrás e consertar-nos, mas a verdade é que as cicatrizes do pecado, do erro, vão estar cada vez maiores. Quanto mais cedo o erro for tratado, menos cicatrizes.
Quanto mais cedo o erro for tratado, menos problemas. Então tragam para mim as soluções. Vamos discutir junto. Pastor, eu acho que está assim, minha família está assim, meu filho está assim, meu casamento está assim, está assado. Eu acho que não está legal. E vamos conversar à luz das Escrituras, o que está certo, o que está errado, tentar acertar. Mas a verdade, irmãos, é que existe muito trabalho, inclusive dentro do meio evangélico, que contribui para o desvio das próximas gerações, dos nossos filhos e netos, né? E desde 2024 eu venho compilando motivos que desviam as crianças, desviam a próxima geração dos caminhos do Senhor. E nós vamos falar hoje sobre ingredientes infalíveis para desviar as próximas gerações. Não é uma mensagem negativa ou positiva, né? Ingredientes infalíveis para desviar as próximas gerações. Ou seja, vou estar citando aqui para os irmãos procedimentos que existem hoje dentro das famílias que desviam as próximas gerações. Nós vamos combinar o seguinte: eu não vou ter pressa. Se conseguirmos ter hoje uma CBD, ótimo. Se não conseguirmos, fica para o próximo domingo, ok? Mas eu preciso de tempo para conversar sobre isso com os irmãos. Dada essa introdução, o primeiro elemento que eu tenho observado, irmãos, através de muita conversa com outros pastores, e muitos irmãos vêm falar assim: pastor, aconteceu isso na minha família. E por observação do que acontece em muitas famílias, o primeiro ingrediente infalível para desviar o seu filho, o seu neto, é falar mal do pastor dentro da sua casa. Você quer desviar os seus filhos do caminho do Senhor? Esse é o primeiro elemento infalível. Fale mal do seu pastor dentro da sua casa. Irmãos, eu não quero entrar aqui no mérito se determinado pastor leva com dignidade o seu ministério ou não. Não quero levar. Sabe por quê? É responsabilidade dos irmãos identificarem isso e ficarem numa igreja ou não. Simples assim. Eu estou numa igreja em que o pastor não é digno do seu ministério, ele não ensina a palavra de Deus, ele não está disponível com amor para com os irmãos, ele não age em conformidade com as Escrituras, não trata as coisas como deveria tratar, de acordo com o que é espiritual, ele não se envolve nas áreas como o pastor deve fazer. Deixa eu falar um segredo aqui para os irmãos: procure uma igreja em que o pastor faça isso. Tem muitas igrejas que o pastor faz isso, muitas. O que não pode é você ficar insatisfeito com o ministério do seu pastor e levar essa insatisfação para dentro da sua casa. Eu não vou entrar no mérito aqui, o anjo do Senhor é intocável. Não existe isso. Tem que se ter respeito por mim como pastor, como por todos os pastores. A Bíblia ensina isso. Mas eu não sou intocável. Porque para mim, primeiro, para ter respeito, eu preciso me dar o respeito. E me dar o respeito significa um ministério digno diante do Senhor e diante dos homens. São os irmãos. Aí diversas avaliações são feitas. Chega na hora do domingo, na hora do almoço, senta todo mundo à mesa. E o primeiro assunto que surge: o pastor faz isso. Está errado. E o pastor não administra bem a igreja, e o pastor pregou isso, acho que foi para mim. Deixa eu dar um spoiler aqui para os irmãos: eu não faço mensagem individualizada para ninguém. Quem alimenta as minhas mensagens é o Espírito Santo de Deus. Se enquadrou na sua vida, meu irmão, dá glória. Dá glória, Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. Ele quer acertar a sua vida. Mas eu não individualizo mensagens. Nenhum pastor deve fazer isso. Nenhum pastor deve fazer isso. Aí chega na hora do alimento, senta no domingo dele. E isso se segue no domingo à noite, na segunda,
Sabe o que vai acontecer? O pastor é o escolhido de Deus para estar à frente da igreja. Muitos irmãos dizem assim: eu tenho certeza que o irmão foi escolhido por Deus para estar à frente dessa igreja. Graças a Deus por isso. E fui mesmo. Só eu sei o processo que eu passei diante do meu Senhor. E pela graça de Deus sou pastor dessa igreja. Só pela graça, não mais nada. Só eu sei o que eu passei. Minha esposa sabe um pouquinho, não deixei ela saber muita coisa não. Não, talvez ela mesma teria se desviado. Quando nós achamos alguma coisa sobre o pastor, esse achar deve estar baseado nas Escrituras. E eu tenho que ter a sabedoria. Se eu achei alguma coisa errada, eu tenho que chegar para o meu pastor e falar. E nunca começar a divulgar esses achismos dentro da minha família. Sabe por quê? Os irmãos têm discernimento e maturidade espiritual para lidar com esse tipo de coisa, mas as crianças não têm. E sabe o que os irmãos constroem com isso? Pelo contrário, destroem a autoridade do pastor na igreja. E vamos ler lá em Hebreus capítulo 13, para os irmãos terem ideia do que os irmãos estão destruindo. Os irmãos que eu falo, quem faz isso, né? Se não tiver aqui ninguém que faça isso, ótimo, mas vai ser para construção para não fazer mesmo. Hebreus 13, primeiro versículo 7. Carta aos Hebreus, capítulo 13, muita calma, os irmãos podem abrir para lermos juntos. Versículo 7. Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores. Mas é lembrar para quê? Que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Para aí, já. A Bíblia manda você lembrar do seu pastor para bem ou para mal. E a gente pode lembrar de uma pessoa para bem ou para mal, não é isso? Manda lembrar do pastor para bem ou para mal? Para bem. Pelo ensino dentro da palavra, o pastor se esforça a trazer para os irmãos. É isso que ele está falando aqui. E ele continua: a fé dos quais, qual o problema? Se você destrói a pessoa do pastor na sua família, quem o seu filho vai imitar? Não, pastor, porque para mim eu tenho discernimento de imitar a sua fé, mas algumas coisas eu não concordo. Ótimo, meu irmão. Ótimo. Que você tem. Mas será que o seu filho, o seu neto tem esse discernimento? Eu digo para os irmãos que não. Estão crescendo na fé, estão aprendendo a palavra de Deus, não terão esse discernimento. E aí, se você quebra essa hierarquia e esse modelo dentro da sua família, não adianta você crescer aqui com a criança dentro da igreja cotidianamente, porque ela vai desprezar os ensinos do pastor. E objetivamente você estará criando incrédulo. E aí depois lá na frente, quando eu falo, pastor, meu filho não quer se converter. Por que ele não quer se converter? Porque você ajudou ele a ser um incrédulo, um duro de coração, falando mal do seu pastor dentro da sua casa. E, irmãos, olha, assim de histórias que eu conheço de hoje, descendentes de gerações que foram firmes diante do Senhor, nunca se converteram. E aí você conversando com as pessoas, um dos pontos que eu encontro em todas essas conversas, a pessoa falava mal do pastor em casa. No versículo 17 diz assim: obedecei a vossos pastores
E o que? Sujeitai-vos a eles. Pastor, eu não quero me sujeitar ao pastor. Ótimo. Então o seu lugar não é na igreja de Cristo. Porque quem não se sujeita ao pastor terreno, não vai se sujeitar ao pastor celestial. É uma questão de modelo. Não, mas eu não quero me sujeitar a um determinado pastor. Procure uma igreja em que você se sujeite ao pastor, porque a igreja não é lugar de bode, é lugar de ovelha. E ovelha se sujeita, o tempo preguei, isso foi domingo passado à noite, né? Sobre Jesus, o bom pastor. E ovelha se sujeita ao seu, não é qualquer pastor, se sujeita ao seu pastor. Aí eu não tenho o pastor Fábio como meu pastor, então você não pode fazer parte da igreja. Porque Deus colocou o pastor Fábio aqui nessa igreja. Você não vai estar sendo pastoreado. Não vai estar sendo pastoreado. E crente que não é pastoreado, ó, cai. E cai muito rápido. Cai muito rápido. Por isso que várias igrejas aí, 1.500, 2.000, 3.000 membros, a gente vê isso com profusão, muita queda. Porque apesar dessas igrejas terem bastantes pastores, nem todos os pastores conseguem fazer um trabalho como um presidente que foi colocado por Deus ali à frente da igreja. E aí não cuida das ovelhas como deveria cuidar, principalmente no ensino da palavra de Deus. E aí a gente vê muitas pessoas se desviando, porque não são cuidadas como deveriam. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Irmãos, eu tenho uma plena certeza, quando eu aceitei o ministério, aonde eu estava me enfiando. Tinha plena certeza. E essa palavra é uma responsabilidade sobre a minha vida. O pastor é o único no reino de Deus que não dará conta a Deus somente da sua vida, mas eu darei conta a Deus também da vida dos irmãos. Alguém pode pensar assim, mas isso é um peso? Não. Só agir em conformidade às Escrituras. Porque ao mesmo tempo que eu darei conta aos irmãos, mas darei conta do enquadramento da vida dos irmãos nas Escrituras. Se algum irmão não quiser, não quiser se enquadrar dentro das Escrituras, a minha responsabilidade dentro do Senhor, diante do Senhor, está feita. Já sai da minha responsabilidade e vai para a responsabilidade pessoal dos irmãos. Entende? Saiu. Mas a verdade é que o texto continua assim: para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Em vez de pensar em falar mal do pastor na sua casa, faça o que Paulo, que é autor aos Hebreus. Depois, se os irmãos quiserem perguntar em particular, eu acho sobre isso, mas que o autor aos Hebreus fala no versículo 18: orai por nós. E ele está falando para o pastor: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então, antes de partirmos para enxergar somente aquilo que é ruim no seu pastor, ore pelo seu pastor, coloque a vida dele diante de Deus e ensine aos seus filhos a fazer a mesma coisa. Certamente você estará criando uma geração, ou pelo menos contribuindo para que essa geração seja posta no caminho do Senhor e com o tempo venha a aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Primeira coisa já foi. Segunda coisa, não é só o pastor. Falar mal de irmãos e da igreja.
Segunda coisa que eu ouço dessas famílias que lamentam o desvio de seus filhos é justamente falar mal de irmãos e da igreja dentro de casa. Volto a falar, irmãos, ninguém está acorrentado à igreja nenhuma. Quem está acorrentando, né? Quem está acorrentando? Nós precisamos ficar nas nossas igrejas por convicção. Achei tão bonito, irmãos, na sexta-feira, eu não estive no culto, mas tive um encontro familiar muito importante, né? E dentro da família eu tive a conversa com um casal que é muito firme numa igreja, e nós falamos sobre alguns temas do reino de Deus, e um desses temas foi justamente sobre o divórcio e o recasamento, principalmente de pastores, né? Eu achei tão bonito isso, para importar a história desse casal, porque eles estão muito bem firmados e caminhando junto com os seus pastores, na sua ideia, na sua convicção dentro das Escrituras. Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Aí eu não comungo com o meu pastor em relação a uma ideia, em relação às Escrituras, gente, complicado. E eu tentando trazer para eles um equilíbrio, né, dentro das Escrituras, eu falo, pastor, eu creio de acordo com o que meu pastor ensinou. Gente, que lindo isso! Que lindo isso! No final eu falei assim, vocês estão certos. Vocês estão certos. Vocês não fazem parte daquela igreja lá, o pastor não ensina assim? Não está ensinando, se esforçando para ensinar dentro das Escrituras? Glória a Deus por isso. Firme-se nessa convicção. Agora, o pastor pensa uma coisa, a igreja pensa outra. Complicado. Complicado. Né? E essa falta de identificação com a sua igreja, isso vai ser, diretamente ou indiretamente, levado aos seus filhos, aos seus netos. Há pouco tempo recebi uma irmã aqui, que é de outra igreja, e estava indo para outra igreja, mas ela falou assim para mim, eu quero saber do Senhor uma coisa a respeito da Bíblia. Tá bom, eu vou ensinar. Sentei com essa irmã e expliquei para ela qual é a minha visão dentro da Bíblia a respeito do assunto que ela queria ouvir, e ela gostou muito, mas por convicção essa irmã não quer ser membro dessa igreja. Eu servi momentaneamente como pastor dela, mas ela disse, não, eu quero que meus filhos estejam em outra igreja, eu estou em outra igreja, e é meu outro pastor. Glória a Deus por isso. Convicção dela, eu gosto de convicções. As pessoas hoje são muito levadas de acordo com o vento, né? Como uma folha solta ali, bate um vento para lá, vem para cá. Está faltando convicções. E quando eu tenho convicção que eu amo meus irmãos e eu amo a minha igreja, eu não vou chegar diante dos meus filhos e falar mal dos meus irmãos e da igreja, até mesmo porque isso é maledicência, e os maledicentes não herdarão o reino dos céus. Acho que suscita aí pensamentos, hein? Os maledicentes não herdarão o reino dos céus. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 6, versículo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Texto conhecido dos irmãos. 1 Coríntios 6, versículo 10, diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes
significa aquele que propaga fofoca ou fala mal do seu irmão e da sua igreja. E o que diz na sequência? Todos esses o quê? Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Sede perfeitos, irmãos, porque perfeito é o vosso Deus. Se há alguma coisa ainda dentro de mim que precisa ser mudada, que precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo, eu posso estar com o meu coração quebrantado para que isso seja tirado de dentro de mim, porque não está de acordo com a sinceridade de vida cristã, não é? E a falta de sinceridade de vida cristã também é passada para as gerações seguintes. E aí cria-se aquela amargura dentro de si, eu saio dando tiro em todo mundo, está todo mundo errado, só eu que sou certo. Será? Será? Porque o irmão Cláudio procede assim, porque o irmão Ronaldo procede assim, porque a minha irmã Alessandra procede assim, porque a irmã Ana Júlia procede assim, porque essa criança é chata, porque está todo mundo errado. Será que é assim? Ou você que já se deixou tomar pela raiz de amargura e não se permite ser trabalhado pelo Espírito Santo? É uma reflexão que todos nós temos que fazer, porque ao passarmos essa amargura, ao passarmos essa falta de comunhão com a igreja, ao passarmos essa falta de amor para com o irmão, porque falar mal é julgar, irmãos, é julgar. Nós somos condenados quando julgamos, emitir sentença. Uma coisa é o irmão errar contra você, outra coisa é você falar com esse irmão é constantemente um erro na sua vida. São coisas diferentes, não são? Eu posso errar momentaneamente contra algum irmão, mas não significa que eu seja dessa forma. Nós temos que ter sabedoria para fazermos distinção das coisas. Não é verdade? E esse tipo de proceder, passando o passado, irmãos, de geração em geração, é o segundo elemento que faz muita geração cair. E aí seu filho fica no meio do caminho, endurece o coração, e aí um problema. Eu gostaria de ler também com os irmãos Salmo de número 101. Salmo de número 101. Primeira parte do 5º versículo. Primeira parte do 5º versículo do Salmo 101. Para a gente fechar esse tópico. O que diz aí? Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. E lembra para os irmãos, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Temos que avaliar o nosso proceder e evitar contaminarmos as próximas gerações. Terceira coisa, viver uma vida incoerente. Isso aqui eu peguei com a Ana no final do ano passado, um comentário que ela fez, muito interessante. O que é incoerência? Incoerência é você falar uma coisa que vê outra. Isso é incoerência. Isso é incoerência. Olha, você fala que você não rouba, só que quando você recebe um troco a mais, você dá glória a Deus que você recebeu um troco a mais. Igual a história que eu contei aqui há pouco tempo, né? Eu ouvi de um pastor que ele conheceu uma irmã que foi dar um testemunho na igreja. Testemunho na igreja. E aí é o perigo, né, de se abrir o púlpito para qualquer um. Não, quero dar um testemunho. Então tá, sobe aqui, irmão, vem dar o seu testemunho. E a irmã subiu do púlpito e falou assim: eu comprei pela internet uma geladeira. E irmãos, Deus é tão bom que recebi 2.
Entregaram uma no dia e outra no outro. Olha que glória, nem glória a Deus comigo. E a igreja ficou igualzinha. Ainda bem, né? A falta de discernimento era só de uma irmã, não da igreja toda. Isso é roubo, irmãos. Apropriação indevida. Eu tinha que ligar para a empresa e falar assim: vocês me entregaram duas, uma está aqui disponível para você levar de volta. Então, incoerência é isso, é falarmos uma coisa e vivermos outra na prática. Isso envolve hipocrisia, né? Querer parecer uma coisa que não é. E isso, irmãos, é facilmente detectado pelos nossos pequenos. A anteninha deles, nesse ponto, é mais ligada do que a nossa, tá? Os pequenos observam demais, é impressionante. Há pouco tempo atrás, eu vou citar isso para isso também, tive uma pequenininha que estava visitando a nossa igreja, até o pastor Dalton estava pregando, foi no aniversário da igreja no ano passado, né? E na segunda-feira ela citou, na época ela tinha a idade da Elis, 1 ano e 8 meses, mais ou menos isso, próximo da idade da Elis. Ela citou um trecho da pregação para a mãe na segunda-feira. Quando eles ficam quietinhos assim no canto, e os irmãos ficam conversando, conversa de adulto, né? Conversa de adulto, e todo mundo pensa assim: eles não estão ouvindo, não, pode falar. Ora, estão ouvindo e estão processando. E eles notam facilmente, desde pequenininhos até adolescentes, incoerências, em que os irmãos são uma pessoa na igreja e em casa são outra completamente diferente. Notam facilmente essa incoerência. Davi tinha uma grande preocupação em relação a isso. Infelizmente ele pagou pelo seu pecado, pagou nas suas gerações futuras, né? Mas ele tinha uma preocupação em relação a isso. Ele escreveu sobre a necessidade de coerência, não é? De coerência constante. Lá no Salmo 101 mesmo, que nós acabamos de ler, só que no versículo 2, é um Salmo de Davi, nós lemos o seguinte, Salmo 101, versículo 2. Salmo 101, versículo 2, palavras de Davi. Olha o que ele fala: portar-me-ei com o quê? Sejam inteligentes. Não desprezem os pequenos, sejam inteligentes. Portar-me-ei com inteligência onde? No caminho reto. Quando virás a mim? Ele está perguntando, olha, eu não sei quando o Senhor virá a mim, mas verdade é, na sequência ele fala, que eu vou estar pronto. E o que significa estar pronto para Davi? Andarei na minha casa com um coração certo. Olha só, Davi não está falando assim, portar-me-ei no templo do Senhor com um coração sincero. Ele está falando que ele espera o Senhor de que forma? Andando na minha casa com um coração sincero. Irmãos, isso é determinante. Eu não posso ter incoerência de até ser um professor às vezes de EBD. E meu filho estuda a lição junto comigo, sabe que eu vou dar determinada aula. E quando eu chego na hora de praticar isso em casa, eu não pratico. E isso está destruindo a sinceridade no coração das crianças.
porque eles veem seu pai, seu modelo, sua mãe, seu modelo, agem com incoerência. Então a vida cristã para eles vai ser uma tremenda de uma incoerência. O que importa é eu fazer o que vem que eu faço. Nas escondidas eu faço de tudo. Isso é viver com incoerência. Eles estão aprendendo a viver com incoerência. Isso destrói, desvia, desvirtua a fé das próximas gerações. O Senhor Jesus censurou a vida incoerente. Os irmãos lembram disso? Estudamos há pouco tempo. Quando é que o Senhor Jesus censurou a vida incoerente? Quando ele censurou quem? Os fariseus, os saduceus, a liderança religiosa daquela época. Gostaria que os irmãos abrissem Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, de 1 a 8. Evangelho de Mateus, capítulo 23, de 1 a 8. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, mestre, mestre. Vós, porém, não queirais ser chamados mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. O que Cristo está condenando aqui, irmãos? Justamente o proceder de uma forma completamente diferente do ensino. E às vezes isso ao adulto pode até passar despercebido, mas não passa para as crianças, são muito observadoras, muito mais do que nós, muito observadoras. Esforçai-vos, melhor falando, portanto, irmãos, para que a sua vida, a vossa vida, seja coerente diante do Senhor, seja sincera diante do Senhor, em que as crianças olhem para vocês como exemplo, verdadeiro exemplo de sinceridade e fé diante de Deus, para que construam uma fé em conformidade com a vossa. Outra coisa, irmãos, que desvia as próximas gerações, isso aqui é um tema muito complexo para algumas pessoas, mas para mim é muito simples. Eu já disse, eu tenho convicções, e eu não abro mão dessas convicções, e todos os irmãos que andam comigo precisam ter essas convicções. Muito que se valoriza hoje, que nós vemos, e muitas crianças se perdem no meio do caminho, é o famoso cultismo. É valorizar-se o distanciamento da criança desse momento aqui do culto chamado culto público. O que muitas igrejas fazem? Eu não quero ficar sendo perturbado por choro de criança. Quantas vezes os irmãos hoje ouviram eles? Digo que não, irmãos. Está cada vez melhor. Tá? A construção disso é da igreja. Olha lá, já fica quietinho.
escrevendo, daqui a pouco está anotando alguma coisa em relação à mensagem. Acabei de citar Luísa, né? Ouviu o pastor Dalton falar assim: não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Tudo diante de Deus é pecado. E ela citou isso na segunda-feira para a mãe. Ela falou assim: a minha mãe, o pastor ontem falou que não existe pecado, pecadinho, nem pecadão. Tudo é pecado diante de Deus. Onde que ela ouviu isso? Na pregação de um pastor. Pregação de um pastor. A participação, irmãos, a inserção das crianças, a gente tem paciência. Anthony passou por esse processo, Rebeca passou por esse processo, Bebel passou por esse processo, Juliana passou por esse processo, Daniel passou por esse processo. Nossa, eu vou ficar sentando aqui nossos jovens aí que eu vi crescer na igreja desde bebê. Então aqui hoje, valorizando o culto do Senhor, aprenderam o que é ter ordem e decência dentro do culto, conforme forem adquirindo. Interessante, vou citar um caso aqui, que não cresceu na igreja, e a diferença dele quando chegou e dele agora. Micael, se a irmã Daniela me permite citar, né? Tratamos no início com muita calma, com muita paciência, muita sabedoria, né? Chegou na igreja há 2 anos? 2 anos atrás, quase 3, né? Com 4 anos, tinha 3 para 4 anos, né? 3 para 4 anos. Primeira vez que Micael chegou na igreja, eu não sei quem anda, mas Micael passava por baixo do banco aí, vinha até aqui na frente, engatinhando, rodando por aí, fazia estandalhaço. Segunda vez que ele veio, já percebi a irmã Daniela indo lá para fora de vez em quando, assim. Terceira vez que ele veio, mesma coisa. Eis o Micael ali. Com 6 anos, esse rapazinho ajuda no som. Ajuda a guardar as coisas aqui. Ele anda. Estão disponíveis para isso. Porque aprenderam o que é cultuar a Deus aqui dentro. O esforço da igreja vale a pena ou não vale a pena, irmãos? Vale ou não vale? Porque tem que suportar algum tempo um choro, uma reclamação. Gente, isso é normal. Quantas vezes a irmã Priscila vai lá fora, volta, fala com ele, depois volta, e todas as vezes que vai lá fora, certamente ela fala assim: você tem que ficar quietinha. Ela vai adquirindo conhecimento, né? Vai adquirindo maturidade e vendo que todo mundo aqui fica assim, olhando para a mensagem, prestando atenção, ela vai ficar igual. Ela vai ficar igual. É um processo, mas que vale muito a pena. Tem um aspecto espiritual, irmãos, que a criança começa a saber prestar atenção à mensagem de um pastor. O pastor é um ministro de Deus colocado por Deus sobre a igreja. Não estou desvalorizando o trabalho que as professoras fazem na classe, mas são momentos diferentes. Todos eles fazem parte da construção da criança diante do Senhor. Todos eles. Mas são momentos diferentes. Esse aqui é o culto do Senhor. Eles crescem entendendo o que é o louvor, o que é a adoração. E quem se dá a esse cultinho está trabalhando justamente para desviar o seu filho dessa verdade. Olha que coisa interessante. Isaac, quando Deus requereu de Abraão o seu filho em sacrifício. Os irmãos conhecem a história, não vou citar toda aqui, só a parte que nos interessa. De madrugada, levantou-se Abraão, seu filho, pegou os elementos de culto e saiu para sacrificar o seu filho. Qual a pergunta
pergunta que Isaac faz para Abraão no caminho. Está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas onde está o cordeiro? Significa, irmãos, que esse jovenzinho, esse rapazinho, sabia muito bem o que era o culto a Deus. E quais eram os elementos que envolvem o culto a Deus. Rapazinho ainda. Sabia muito bem. Tanto é que ele perguntou ao pai: pai, você não esqueceu de uma coisa não? Ele que perguntou ao pai: pai, você não esqueceu alguma coisa? Samuel, que foi entregue à mãe para servir no templo como o profeta sacerdote Eli, Ele tomou conhecimento daquilo ali, irmãos, provavelmente com 3, 4 anos. E diz lá em 1 Samuel que Samuel ajudava Eli em todos os processos do templo, do culto, em toda a preparação. Uma criança. Provavelmente Eli cuidou melhor de Samuel do que seus próprios filhos. Vamos falar isso lá no final. Uma criança participando dos elementos do culto. Jesus ensinando que as crianças deveriam ser permitidas que fossem até Ele. É fácil você ver uma criança chorando: ai, tira isso tudo perto de mim. Em parte eu concordo. Quem deve lidar com o choro da criança, principalmente, são os pais. Só que não pode faltar dentro da igreja é amor. Aí não pode faltar. Não pode faltar paciência, não pode faltar misericórdia. Tudo é uma construção. Eu falei para os irmãos, quando a igreja acerta no cuidado para com uma criança, quem sai vitorioso? São só os pais? Ou vitoriosos? São só os pais? Toda a igreja sai vitoriosa. Toda a igreja sai vitoriosa. Então, na minha convicção, dentro da palavra de Deus, o lugar de criança é a criança. Já sofri alguns embates por causa disso e vou continuar sofrendo, é a minha convicção. Dentro da palavra de Deus, ele ainda mostra, A ordem e decência requerida no culto é um aspecto prático e não teórico. Você pode ensinar para a criança o que é ordem e decência dentro do culto. Fica quieta, não sei o que. Se você não mostrar como se portar de forma prática dentro do culto, a criança não vai aprender, porque a criança aprende com prática, enxergar a prática. O Ronaldo pode fazer um discurso de 45 minutos para o Anthony. Mas se ele agir diferente do discurso, o Anthony vai fazer da forma como ele age, e não da forma que ele falou e que ele ouviu. A criança aprende pela prática. E no Salmo 100, é um salmo conhecido dos irmãos, nós lemos a prática do culto, que nós fazemos no culto, E os irmãos percebam bem como é importante nós ensinarmos às crianças o aspecto prático da adoração e os aspectos práticos do louvor. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com... E quando fala que servir é o aspecto do culto, Culto é serviço a Deus, Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com gano. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de quê? E os irmãos são os instrumentos nas mãos do Espírito Santo
para que essa verdade seja propagada de geração em geração. Outra coisa importante, nós não podemos relativizar princípios bíblicos. O que é relativizar? É tornar algo que não seja absoluto. E os princípios bíblicos são absolutos. O que é relativizar na prática? É você aplicar um princípio bíblico numa área da sua vida e não aplicar no outro. Vou dar um exemplo. O Senhor Jesus deixou claro muito bem o que é adultério. Não deixou? O adultério é um homem, de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus, é um homem e uma mulher se deitarem um com os outros, o outro sem estarem casados. É isso? Não. Não é. Os irmãos estudaram isso há muito tempo. Não é. O Senhor Jesus traz para antes do ato. Ele fala que se um homem atentar numa mulher, desejando-a, com ela já adulterou. Questão de coração. Questão de coração. E obviamente, se você alimenta isso no coração, a questão do ato, da prática, vai ser uma questão de tempo. Vai ser uma questão de tempo. Isso não pode ser relativizado. Eu já ouvi de pessoas na igreja, eu só enxergo na igreja, eu só enxergo as irmãs daqui para cima. E eu fiquei pensando, o que esse irmão ia fazer lá fora, né? Na igreja eu só enxergo os irmãos daqui para cima. E lá fora, você enxerga onde? A gente volta à questão da incoerência. O Senhor Jesus fala para você não enxergar o que não deve enxergar. Então toda essa questão de relativização dos princípios bíblicos estão muito fortes hoje na nossa sociedade. Às vezes a pessoa aplica um princípio bíblico numa área da vida, que ele tem vantagem naquela área em aplicar isso, e em outra área que ele tem desvantagem em aplicar, essa ele não. Espera aí, o princípio bíblico não é para ser aplicado segundo o seu gosto, segundo o que você acha, mas o princípio bíblico é absoluto, é a verdade revelada de Deus, é absoluto. E quando você relativiza os princípios bíblicos, seus filhos aprendem a relativizar também. Eu não roubo, mas eu tenho um gato dentro de casa. E não é igual a minha gatinha lá, Elsa, é um gato de energia. Eu tenho um gato lá na minha água. Bom, se esse tipo de desvio não é roubo, eu não sei o que é. Isso é furto. E a Bíblia condena isso. Não é um princípio bíblico? Não roubar não é um princípio bíblico. Não é em Êxodo 20. Muito claro, explícito. Espero que ninguém tenha que pague o preço. Pague o preço. É fácil ficar com o ar-condicionado ligado o tempo todo. Difícil é falar para minha esposa assim como eu falei essa semana. A gente precisa ligar, né? O resultado disso? A conta. No início do próximo mês. Vou pagar a conta. Paga a conta. Mas é assim mesmo, viu? Para não sermos relativizadores dos princípios bíblicos, nós precisamos pagar a conta. Pague a conta de ser fiel à Bíblia.
e Deus vai te honrar. Pague a conta de ser fiel aos princípios bíblicos e Deus vai te honrar. Faça o teste, faça a prova diante do Senhor. E o recurso que você não vê agora, o Senhor vai te mostrar daqui a pouco. Faça o teste. Agora não abra mão dos princípios bíblicos. Não relativize. Não relativize. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Os professores de EBD já devem saber que a gente não vai ter EBD hoje. Já perceberam isso? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Gostaria que a igreja lesse para tornar mais dinâmico. Todos juntos. Para sempre. Então, desde o início da vossa conversão, vocês receberam essa palavra. E essa palavra do Senhor permanece para sempre. Ela não pode ser relativizada, porque ela não finaliza na temporalidade. Ela é eterna. Uma das coisas que vai permanecer é a Bíblia, sabia? Lá nos céus, nós vamos continuar ouvindo as mesmas palavras. Não mais por pregação do pastor, mas direto do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Os ensinamentos serão diretos. Não precisa mais de pregação. Mas nós vamos continuar ouvindo estas mesmas palavras. E são chamadas palavras de Deus. Deus é imutável. A palavra que nós ouvimos aqui é a mesma que nós vamos ouvir lá nos céus. Os princípios são os mesmos. Outro texto que reforça isso é Mateus 24, 35. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Texto conhecido dos irmãos. O céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Eternidade e firmeza na palavra. Tudo que hoje nós vemos que é firme, inclusive esse chão aqui, o chão não é firme? Graças a Deus por isso, né? Estamos pisando com segurança sobre ele, né? Aí fica mal. Então compare com a firmeza da palavra de Deus que vai permanecer. Se vocês acham isso aqui que é firme, a palavra de Deus, ela é um alicerce muito maior do que esse que os irmãos estão precisando aí, para vocês e para a vossa família. Muito maior. Construa a vossa casa com um bom alicerce, para que a parede não venha cair sobre sua cabeça. Muito importante. Mas construa a sua vida sobre a palavra de Deus. Esse é o alicerce. Esse é o alicerce de toda a vida. De toda a vida. E não pode ser relativizado. Apocalipse 22, 18 e 19, lá na última página da Bíblia, é um alerta importante para aqueles que pegam e aplicam o texto bíblico de um lado e não aplicam de outro. A última página da Bíblia, Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Vamos ler todos juntos? Última página da Bíblia, 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Ou seja, quem relativiza a palavra de Deus, não a aplicando-a em todas as áreas da sua vida, não é digno do reino dos céus. Pode parecer um crente no Senhor Jesus Cristo,
mas no final dos tempos ouvirá do Senhor: não vos conheço. Não vos conheço. Justamente porque pega a Bíblia, aplica numa área e deixa de aplicar na outra. Sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Deus. Penúltima coisa, relativizar a hierarquia familiar. Quer desviar o seu filho? Desautorize seu marido. Quer desviar sua filha? Desautorize sua esposa. Quer desviar os dois? Perca completamente a hierarquia familiar. No capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele compara o relacionamento entre homem e mulher, isso se estende dentro da família aos filhos, com o relacionamento de Cristo com a igreja, inclusive em tamanho de amor. Ele manda o marido amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Que responsabilidade nós temos, hein, homens? Que responsabilidade nós temos. E ali, naquele texto, ele coloca uma hierarquia. Jesus, na família. Em primeiro lugar, quem vem? Meu pai, está errado. Minha mãe, está errado. Em primeiro lugar na família, Jesus Cristo. Segundo lugar, cabeça da família, o homem, o marido, o esposo. Terceiro lugar, a esposa, a mulher, e daí por diante os filhos. Assim, eu não vou ler o texto dos irmãos, se os irmãos quiserem ler, podem ler, então a gente vai tornar isso aqui muito bom, né? Mas Efésios, capítulo 5, deixa isso claro, leiam. Existe uma hierarquia. Há pouco tempo eu apresentei aqui uma palestra, né, e fiz um gráfico dessa hierarquia. É só seguir aquilo dali, irmãos. É só seguir aquilo dali. Mas o que nós encontramos hoje nas famílias? É marido desautorizando esposa e esposa desautorizando o marido na frente dos filhos. Aí os filhos são inteligentes, o que faz? Como toma um não do pai, vai procurar quem? A mãe. Aí como toma um não da mãe, vai procurar quem? Uma das coisas que eu alinhei com a Ana desde o princípio: deixa o bebê era beber. O que eu falar é para ser feito, e o que você falar eu também vou respeitar. Depois, no particular, eu vou chegar para ela e falar: você exagerou. E no particular ela vai fazer a mesma coisa comigo. Ou você exagerou ou você aliviou. Mas no particular, na frente dos filhos, não. Sabe por quê? Até no céu nós vamos hierarquia. Existe anjo lá que é comandante, existe anjo que é general, existe anjo que é sargento, existe anjo que é soldado. Até no céu nós vemos isso. E acima de todos está quem? Deus, nosso Pai. Mas existe hierarquia no céu. Nós vamos morar onde? No céu. Quem não se enquadra na hierarquia aqui, como é que vai se enquadrar de lá? Por que Satanás caiu? Porque era um revoltado contra a hierarquia. Se voltou contra Deus, querendo ser o próprio Deus. E olha, irmão, se você não ensina hierarquia dentro de casa para os vossos filhos, como ele vai aprender a ser dependente e submisso a Deus? Como? Como se constrói uma vida de fé sem dependência e submissão? O que é dependência? Me prostrar completamente diante de Deus e saber que eu não sou nada. Ele é tudo na minha vida. E o que é a submissão? O que Ele mandou, eu tenho que obedecer, fazer, colocar debaixo. Eu me coloco debaixo do meu Deus. Se você não faz isso em casa, como os seus filhos vão aprender a fazer com Deus? E a gente volta primeiro, né? O primeiro desvio. Se você desautoriza a autoridade do pastor,
como é que seus filhos vão se submeter ao pastor? E se você não ensina a hierarquia ao seu filho, como ele vai se submeter ao pastor dos pastores? Hoje tem pais, irmãos, que são verdadeiros reféns, e aí já entrando no último o último tópico aqui, se tornam reféns dos seus filhos por causa de erros cometidos no passado. E aí os filhos se tornam um reizinho dentro de casa, manda e desmanda. Nós temos o resultado disso na nossa sociedade hoje. Essa geração que hoje está por volta aí de 8 até 13 anos, mais ou menos, meus irmãos, vai dar boa coisa não. Vai dar boa coisa não. Lá no meu condomínio eu vejo um pouco disso. Outro dia o garoto entrou na frente do meu carro. Parou na frente do meu carro e olhou assim para mim, assim. O garoto não tinha 12 anos. Olhou assim para mim, assim. Eu tive que frear o carro, ia pegar ele. E olha que a gente anda lá 10 km por hora, é o limite de velocidade dentro de um lugar cheio de criança. O garoto entrou assim, dessa olhando assim para mim. Eu olhando assim, você viu isso? Você lembra disso? É o rei. Só que os pais são tolos. Porque criam um rei dentro de casa e lá fora a coisa é outra. Funciona diferente. Funciona diferente. Você acha que o de casa, o da rua, vai respeitar como é respeitado dentro de casa, o reizinho ali? Acho que ele vai ser o reizinho na rua? Vai ser o reizinho dentro da empresa que ele vai trabalhar? Dentro da autarquia que ele vai trabalhar, vai ser o reizinho? É ruim. É ruim. Vai sofrer e sofrer muito lá fora. Muito. E dentro do condomínio ele faz isso. Vai fazer na rua, do jeito que está nosso trânsito aí. Bom, vão pegar e jogar ele para o alto. E vão embora. Não é isso que nós estamos vendo todo dia? Quem vai sofrer? A família, porque criou um reizinho achando que o mundo gira em torno dele ou dela. Não foi colocado no seu lugar. E isso cobra um preço, irmãos. Isso cobra um preço. Eli criou seus filhos assim. Falei que ia citar ele, né? Filhos de sacerdotes. Eu digo para os irmãos, ó, antigamente tinha essa história, né, na igreja. Filho de pastor pode tudo na igreja. Minha filha não pode tudo na igreja. Minha filha é membro da igreja como qualquer outro adolescente aqui. E o que ela fizer de errado, ela vai ser repreendida como qualquer outro adolescente aqui. Não, porque o filho de pastor pode fazer tudo. No meu ministério, não. Muito pelo contrário, coitado. Ela sofre até uma pressão maior. Você, filho de pastor, sofre até e lida bem isso, graças a Deus, tem equilíbrio isso. E o requeiro dela numa postura excelente. Deve ter mesmo. Deve ter mesmo. Mas os filhos de Elias, filhos de sacerdote, diz a Bíblia que eles metiam o garfo nas oferendas e tomavam para si a hora que queriam, que ficava uma montoeira, irmãos, que nojeira, uma montoeira de mulheres na porta da tenda deles, e eles usavam nessas mulheres, e o povo vinha e falava para Eli, e Eli fazia assim, ó, meus filhos, esse povo vem falar isso, não façam isso. A Bíblia diz que ele repreendia, exortava os filhos, mas não punia. Mas não punia, não corrigia. E às vezes, o que acontece? Nós temos famílias fragmentadas por diversos motivos.
Eu cometi um erro no passado, um casamento malfadado. Infelizmente, hoje, o casamento não deu certo. Isso acontece tanto com homens como com mulheres, é uma realidade da nossa sociedade, infelizmente. Casamentos são desvalorizados, relacionamentos que não dão certo, talvez atitudes que causem uma ferida dentro da família. E às vezes esse pai e mãe que comete esse erro fica com essa ferida aberta, e por causa dessa ferida aberta não corrige seus filhos, achando que é eternamente devedor, porque errou para com a sua família. Não age assim. Se você se arrependeu do seu erro, você foi completamente lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e continua nos purificando de todo o pecado. Assuma a sua postura diante de Deus como pai, como mãe, e corrija seus filhos. Pastor, o senhor está mandando bater? Não. Mas Provérbios diz para a gente corrigir quando há esperança. Não é só através de uma palmada, através de uma vara que a gente corrige filhos. Hoje em dia há diversas formas de se fazer isso. Gosta de ver televisão, vai ficar um mês sem ver televisão. Vai o que ele gosta. Eu gosto de ler o livro, vai suspender o livro. Ano passado eu fiz isso com o Bebel. Ano retrasado, desculpa. Ela estava se vangloriando de quantos livros que ela leu em 2023. 2023, né? Aí eu balancei a cabeça para ela, tá certo. Quantos desses livros foram livros da Bíblia ou livros referentes à vida cristã? Aí o semblante dela caiu. Vamos fazer o seguinte: você vai continuar lendo assim. Se você inserir constantemente a leitura dos livros bíblicos e de livros cristãos. 2024 já foi diferente, né, filho? Muito diferente. A ponto de hoje ela já lê muito mais livros com conteúdo cristão do que propriamente, eu sei disso, propriamente de outros conteúdos. Houve uma correção? Houve uma correção. E que através da correção houve uma mudança de comportamento. Uma coisa boba, né? Mas nessa prática, uma coisa boba também vale para outras coisas piores. Seu filho mente constantemente, ensine a ele a parar de mentir. Seu filho começou a furtar alguma coisa de coleguinha na escola, ensine a ele a parar de furtar. Mas não é só falando, é corrigindo. E olha, eu costumo falar o seguinte: tem crianças e crianças, cada criança é um indivíduo diferente. A minha filha, se eu falar um pouco mais alto e grosso com ela, ela começa a chorar. Mas é a minha filha. Eu conheço outros aqui que funcionam da mesma forma. Mas tem umas crianças que precisam de uma palmadinha. E fustigando com a vara, nem por causa disso morrerá. Ninguém vai matar, ninguém é louco de matar o seu filho de palmada. Ninguém é louco de fazer isso aqui. Mas de vez em quando também. Por causa dessa ideia de psicólogos das décadas passadas, nós estamos colhendo agora essa geração que não tem limites e desrespeitam os pais em hierarquia, dentro da igreja, dentro de casa, dentro da escola. Irmãos, quantidade de professores e escolas que eu vejo falar que está complicado, está sério. Por que está complicado dentro da escola? Porque se tornou complicado primeiro dentro da família e não foi tratado. E o reizinho e a rainhazinha vão para a escola. E lá na escola torna-se problema de professores, supervisores, diretores. E vão ser problema em todos os lugares que tiverem, se não forem corrigidos. Filhos precisam ser exortados?
precisa de exortação, né? Falar, trazer para junto, meu filho, não é assim que procede. Mas a coisa continua indo errado, irmãos. Tem que ter correção. Sabe por quê? Porque vai acontecer com os irmãos a mesma coisa que aconteceu na vida de Eli. Se os irmãos não corrigirem para bem do reino de Deus, quem vai corrigir os vossos filhos é Deus. E se os irmãos forem ler na 1 Samuel, capítulo 2, os versículos 12 a 36, os irmãos vão achar a forma que Deus encontrou para corrigir a vida de Eli. Ele perdeu o privilégio de ser um sacerdote diante de Deus e toda a sua família foi amaldiçoada. E Deus falou assim: não terá mais velho na sua família. Ou seja, todo mundo ia morrer cedo, novo. Porque ele observava, ele sabia, ele tentava exortar, mas não corrigia. E o tempo dele passou. Deus deu a oportunidade dele fazer. O tempo dele passou. Concluindo, irmãos, sejamos servos fiéis do Senhor Jesus Cristo, construindo gerações futuras que também sejam. É responsabilidade nossa dar um bom exemplo. É responsabilidade nossa não faltar com equilíbrio no nosso proceder, não relativizar, validar a postura do seu pastor dentro de casa, validar o amor fraternal do seu irmão dentro de casa, o valor da sua igreja dentro de casa. Fale bem, não fale mal. Antes de falar mal, fale bem. Ore pelo seu irmão, pelo seu pastor. Crie o seu filho para ser um bom crente, um fiel crente ao Senhor, e que ele aprenda a adorar ao seu Deus, né, que um dia se tornará o seu Deus na sua vida, e a servi-lo com toda a sua vida e com todo o seu coração. Que possamos nos esforçar nesse intuito. Deus nos abençoe. Amém.